Bom dia, hoje vamos apresentar o trabalho de metodologia do primeiro período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Nosso tema é baseado na medicalização da beleza, a influência da criação de um padrão estético potencializado pelas redes sociais e seus desdobramentos no aumento dos procedimentos estéticos. O nosso grupo é formado pela Ingrid, João, Júlia, Maria Eduarda, Matheus Evangelista e Victor de Oliveira, sendo orientado pela professora Larissa. Iniciamos nossa apresentação com uma citação sobre a medicalização da beleza, onde diz que a sociedade contemporânea assiste deslumbrada à passagem dos corpos perfeitos que invadem progressivamente todos os espaços da vida moderna. Introduzimos nosso trabalho fazendo um recorte histórico sobre a beleza ao longo dos séculos. Começamos nossa abordagem na Antiguidade Clássica, período cultural entre os séculos 8 a.C. e século 5 d.C., na civilização greco-romana, o berço da filosofia e onde o surgimento de obras de arte voltadas à razão e simetria nasceu. Continuamos nossa abordagem histórica no Renascimento, baseadas no século XIV, onde retoma os ideais do classicismo. Exemplo de tais ideais é o Davi de Michelangelo, escultura de um guerreiro bíblico, o qual o forte porte físico era baseado na simetria e proporção. Ao longo dos séculos, os ideais de beleza foram sendo alterados inúmeras vezes. No período absolutista, por exemplo, o padrão das grandes monarquias europeias era baseado em curvas volumosas, seios fartos, rosto redondo, tudo isso devido ao status social em que o alimento ocupava, onde a fartura era sinônimo de riqueza. Já na atualidade, a visão do que é belo, no século XX e XXI, foi virada de cabeça para baixo, uma vez que os padrões de beleza, que antes levavam séculos para mudar, passaram a se transformar a cada década, depois a cada ano, e hoje se transformam praticamente a cada estação. Nesse contexto, o artigo O uso das redes sociais, a influência da mídia e a insatisfação com a imagem corporal de adolescentes brasileiros, Lira 2017, demonstra que a insatisfação corporal está presente no cotidiano dos jovens, uma vez que traz um dado onde 80% do grupo amostral se mostrou insatisfeito, sendo esse dado hegemônico, pois, quando olhado a classe social ou escolaridade, os resultados não são afetados. Entretanto, é relevante ressaltar que, quando olhado pessoas com sobrepeso e ou obesidade, esse número é maior. Já outra pesquisa feita em 2015 mostra que quanto mais tempo de tela esses jovens consomem, maior a comparação social e a auto-objetificação, levando à piora da saúde mental e a problemas com a sua imagem corporal. Essa relação é baseada no tempo de tela igual à internalização do ideal de magreza, da vigilância corporal e do desejo de emagrecer. Para exemplificar a influência da mídia na criação de um padrão estético, trago a reportagem vinculada ao G1, onde apresenta que, depois de um conjunto de blogueiras terem admitido a realização de alterações estéticas, os sites de busca registraram um aumento de quase 80% em termos relacionados à rinoplastia. E já no alugamento de olhos, o Fox Eyes, olhos de raposa em tradução livre, o crescimento de busca atingiu um pique no país, totalizando quase 1.200%. Além disso, gostaria de abordar que no ano de 2020, o Instagram, maior aplicativo de compartilhamento de fotos no mundo, possuindo quase 1 bilhão de usuários diariamente, completa 10 anos. Outra característica a ser abordada é um dado fornecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a qual expõe um crescimento de 141% no número de cirurgias estéticas nos últimos 10 anos. Em suma, como será abordado adiante, tentaríamos correlacionar esses dois fatos mencionados, o aumento das modificações estéticas e a consolidação das redes sociais. Como toda pesquisa científica, a elaboração de um problema de pesquisa é essencial, onde um recorte mais específico do tema é feito, e uma questão não resolvida é objetivo de investigação. Nesse contexto, existe relação entre a popularização das redes sociais e o maior procura por procedimentos estéticos no século XXI?
Essa e outras questões serão abordadas adiante. Agora nós iremos falar sobre as hipóteses, que dão um norte inicial para a pesquisa científica e são importantes para sedimentar melhor o que vai ser pesquisado e se vai ser comprovado ou não. Nossa hipótese nula é de que não haverá relação entre o aumento de cirurgias plásticas e a influência do padrão estético potencializado pelas redes sociais. Nossa hipótese alternativa é de que haverá sim a relação entre o aumento de cirurgias plásticas e a influência do padrão estético potencializado pelas redes sociais. Além disso, nosso objetivo principal é avaliar se a popularização das redes sociais, das mídias sociais e sua consequente influência na vida das pessoas dificulta a separação dos conceitos de saúde e beleza, de forma a aumentar a busca por cirurgias plásticas na sociedade. Em outras palavras, nosso objetivo principal é entender se as pessoas têm em suas mentes bem sedimentado o limite entre o conceito de saúde e o conceito de beleza, ou se elas são totalmente influenciadas e manipuladas pelas mídias sociais, pelos aplicativos, pelas redes sociais, a realizarem os procedimentos estéticos de cirurgias plásticas simplesmente para serem mais aceitas ou então para satisfazerem uma pressão social. A justificativa da escolha do nosso tema sobre a medicalização da beleza está contida justamente no fato de que é extremamente necessário que a gente analise na atualidade os perigos da influência do padrão estético e examinar de que modo esse processo, esse padrão estético impacta no corpo social. Isso se deve ao fato de que, na atualidade, há uma enorme idealização e romantização dos processos cirúrgicos, principalmente plásticos. E por isso é notória que a quantidade de processos cirúrgicos puramente estéticos aumentaram exponencialmente nos últimos anos. E isso fez com que o Brasil ultrapassasse os Estados Unidos e o Brasil ele se tornou o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. E um dado importante para a nossa justificativa é que nos últimos 10 anos houve um aumento de 141% nos procedimentos em jovens de 13 a 18 anos, o que revela uma grande pressão estética realizada até sobre jovens adolescentes. A metodologia de estudo do nosso projeto de pesquisa baseia-se em um estudo observacional do tipo transversal, ou seja, as observações elas são realizadas em uma única oportunidade, com mediações feitas no exato momento. O nosso público-alvo é constituído por indivíduos brasileiros jovens com faixa etária de 13 a 23 anos, que usem redes sociais no cotidiano, no dia a dia. Além disso, é importante que a gente elucide os critérios de inclusão e de exclusão, ou seja, as pessoas que podem participar e as que não podem participar da nossa pesquisa. Os critérios de inclusão são utilizar as redes sociais e ter entre 13 e 23 anos. Os critérios de exclusão são não ter acesso à internet, ter entre 13 e 23 anos e ter déficit cognitivo. Outro detalhe importante da nossa metodologia é a elaboração de um questionário online pelo Google Forms, que vai servir para que os dados sejam coletados. E esses dados vão ser analisados de maneira quali e quantitativa. Qualitativa por causa da entrevista que será realizada e da objetividade que a gente empregou no questionário. E quantitativa por causa, por exemplo, do aumento do número de cirurgias plásticas no Brasil. Ainda sobre a metodologia da nossa pesquisa científica sobre a medicalização da beleza, é importante que a gente entenda o procedimento, ou seja, como será a sua participação nessa pesquisa.
Consiste basicamente em que, se você concordar em participar da nossa pesquisa científica, você receberá um link para um questionário online no Google Forms, contendo 11 perguntas, sobre as quais você deverá refletir e responder da maneira mais sincera, mais verdadeira, mais transparente possível. Caso você decida em responder o nosso questionário, haverá análise de dados com todos os aspectos éticos garantidos. Dessa forma, todos os seus dados e as informações colocadas no questionário serão mantidas em segredo pela garantia de sigilo e privacidade. Esse será o cronograma da nossa pesquisa científica, no qual foram dispostas várias ações de acordo com o mês em que serão realizadas. E é importante que a gente lembre também que o nosso estudo não demandará nenhum custo. Essas são as referências bibliográficas nas quais nós nos baseamos para realizar o trabalho. E aqui fica o nosso muito obrigado. Esperamos que tenham gostado muito do nosso projeto de pesquisa.